Noite. Hoje, por questões de falha técnica, na verdade é eu que não estou sabendo mexer aqui no meu notebook, eu vou fazer a transmissão somente por aqui pelo Instagram da live do Clube do Livro Eu Me Escolho. Sejam todas bem-vindas, Magda, Casa de Joias, sejam bem-vindas. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar para que a gente possa recomeçar, na verdade, o nosso Clube do Livro Eu Me Escolho. Estamos no terceiro livro, vamos começar hoje o terceiro livro, que é esse, Agradeça e Seja Feliz. Vamos falar hoje do primeiro capítulo, que, bem, eu vou contar um pouquinho. Eu li esse livro tem em torno de uns 5 anos, 6 anos, e ele falou muito comigo. Eu entendi muita coisa sobre gratidão que eu ainda não tinha entendido. Eu não tinha essa percepção mais profunda do quanto que gratidão, ela muda a nossa história, ela muda a nossa forma de enxergar o mundo, ela muda a forma que a gente enxerga o outro e até nós mesmos. E o que é de fato gratidão? Eu vou me ater ao primeiro capítulo, porque eu já estou querendo antecipar alguns assuntos, mas vamos seguindo a ordem do livro para que a gente possa absorver o máximo do conteúdo e trazer o aprendizado. Quem me acompanha sabe que eu falo muito isso nos meus reels, isso também nas lives que já estão lá no meu canal do YouTube, aprendizado é conhecimento colocado em prática. E se você quer se tornar habilidoso, habilidosa naquilo que você está fazendo, praticando, você tem que repetir. Então, tem coisas na minha vida que hoje eu sou habilidosa, porque eu tive conhecimento, comecei a praticar e fui repetindo, e hoje é muito mais fácil fazer. Outras coisas, não. Outras coisas eu preciso ainda praticar mais para eu me tornar habilidosa naquilo que eu desejar. E aí vamos falar um pouco sobre o livro Agradeça e Seja Feliz. O primeiro capítulo. O autor, ele é um cientista, um pesquisador. Então ele traz muito dados da pesquisa que ele foi fazendo e que ele também foi se surpreendendo, porque ele não tinha noção o quanto que a gratidão é importante para a nossa felicidade. E o primeiro capítulo eu vou falar um pouco sobre aquilo que mais chamou a atenção. Mas eu vou começar já com o primeiro texto de Ben Stein, autor, comediante e economista. Ele diz assim: não posso lhe dizer em alguns minutos como ser rico, mas posso lhe dizer como se sentir rico, o que sei por experiência própria, que é muito melhor. Seja grato. Esse é o único esquema totalmente confiável de enriquecimento rápido. Olha a dica aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Luciana, Luana, Tassiane, Keila. Fiquem aqui comigo. Lembrando que eu vou fazer o sorteio também da avaliação de perfil comportamental, né? Eu não sei, aliás, eu vou ver se eu vou conseguir fazer, porque houve uma falha técnica. Se eu não conseguir fazer por aqui, eu vou fazer lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Para aquela que respondeu o formulário que eu coloquei no grupo e tá concorrendo a essa avaliação de perfil com devolutiva. A gente vai ter aí 1h30 de conversa para entender o resultado do relatório. Quem já fez a avaliação de perfil que está aqui na live, diz aí como é que foi a experiência de fazer essa avaliação de perfil e entender mais sobre você, sobre o seu processo interno. Seja bem-vinda, Helena. E aí o autor, lá na página 13, faz assim: as fontes clássicas da força humana. E aí ele traz cada uma delas: sabedoria, esperança, amor, espiritualidade, gratidão e humildade.
Isso foi levantado assim nas fontes clássicas, né, dos estudiosos sobre a felicidade, os estudiosos sobre o comportamento humano. Então se chegou que as fontes básicas para que a gente sempre esteja fortalecido é sabedoria, esperança, amor, espiritualidade, gratidão e humildade. E é isso mesmo, Luciana. Ela já fez e amou o resultado. Quem já fez se apaixona pela avaliação de perfil comportamental. Saber como que a gente funciona é um autoconhecimento fantástico. E também conhecer melhor o outro. E aí a gente reduz o julgamento. E aqui essas fontes de força humana, elas vão se tornando até mais fáceis de serem exercidas na nossa vida, né? Repetindo, sabedoria, esperança, amor, espiritualidade, gratidão e humildade, né? E aí ele vai falando e diz o seguinte: descobrimos provas científicas de que o cultivo sistemático da gratidão faz as pessoas obterem vários benefícios mensuráveis, psicológicos, físicos e interpessoais. Olha o poder da gratidão na vida do ser humano. A Tassi está dizendo que está com problema no áudio. Eu quero saber se vocês estão me escutando bem, se está tendo alguma interferência a partir de mim. Me diz aí se vocês estão me vendo e vendo bem, tá certo? Mas eu vou continuando aqui. A gratidão, ela tem um papel fundamental na nossa felicidade. Se a gente quer tornar a nossa vida mais interessante, a gratidão ela tem que entrar no nosso hall de exercício, tá certo? E a proposta do Clube do Livro Eu Me Escolho é lermos livros que vai nos levar a ter um autoconhecimento e assim deixar nossa vida mais interessante. Nós conseguimos melhorar a nossa qualidade de vida se nós nos conhecermos. Se não nos conhecermos, não vamos saber o que funciona, o que não funciona, por que eu me irrito e por que eu não me irrito com outras coisas, por que fulano me incomoda e por que fulano não me incomoda, tá certo? A Magda falou que está vendo e ouvindo bem. Taz, você não tá com fone de ouvido não ligado no Bluetooth, que eu fiz isso e achando que estava com problema da outra pessoa, mas na verdade é porque estava conectado ao fone de ouvido e eu não tinha percebido. Só uma sugestão aí. Então, o que é a gratidão? Nós temos aqui, o autor ele coloca diversos conceitos de pessoas, pesquisadores, e aí ele vai destrinchando. Mas o que eu quero trazer é o conceito que ele coloca como a gratidão é reconhecimento e admissão. Eu tenho que reconhecer e admitir do que o outro está fazendo por mim, não é? E ele faz o seguinte texto. Que bom que voltou, Taz. Ótimo. E ele coloca aqui, isso já está na página 15. Ao refletir sobre gratidão, descobri que é muito útil conhecê-la em duas etapas. Em primeiro lugar, é a admissão da bondade na própria vida. Eu admito a bondade da própria vida. Opa, eu tenho uma vida. Ela me proporciona N coisas. E eu vou usufruindo e sendo grata por tudo que ela vai me proporcionando. E aí ele vai colocando, né? Na gratidão, dizemos sim à vida. A pessoa que ela é grata, ela diz sim à vida, mesmo diante de dificuldades. Eu já falei em uma das lives que depois que eu entendi que a vida é uma constante frustração e que a dor, o sofrimento não é ruim,
minha qualidade de vida aumentou muito, porque eu passei também a ser grata por tudo que acontece na minha vida, até as dificuldades. E eu pergunto para vocês que estão aqui na live, depois de um problema que vocês vivenciaram, de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento, você não precisou desenvolver qualidades, habilidades, romper também com relacionamentos, e com isso fez com que você desse um up na sua vida? Me diz aí. Boa noite, tudo bem? Ney, cowboy, me diz aí, vocês que estão aqui, diante de uma dificuldade e tiveram que resolver essa dificuldade, vocês acabaram aprendendo algo que fez com que vocês dessem um salto, mudassem de nível, mudou a forma de pensar, mudou a forma de relacionar, fez escolhas mais assertivas? Aconteceu já comigo algumas vezes, principalmente no meu divórcio e no término do noivado. Eu tive que parar e examinar a minha vida e tomar algumas decisões difíceis, mas que eram essenciais para que eu saísse daquele ciclo, para que eu saísse daquela dor e daquela repetição de padrão. A Magda está dizendo que sim, comigo também, não é? E é interessante que no término do noivado eu já tinha mais maturidade emocional e eu fui muito grata ao meu ex-noivo por ele ter me proporcionado aquele sofrimento. Eu fui muito grata também pelo nosso relacionamento, eu tive muitos ganhos, eu tive muitos aprendizados, e que se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a Silene de hoje. Então eu sou grata, sou realmente grata a ele. E aqui o autor, ele vai trazendo ainda mais conceitos sobre isso. Quando nós somos gratos pelas circunstâncias que surgem na nossa vida, eu vou dizendo sim para a vida. Porque eu não ando pela dor. Eu vou andando pelas oportunidades que a vida vai me proporcionando. Olha que interessante isso. Andar na caminhada que a vida vai me proporcionando. E da forma como eu encaro essas oportunidades, vai dizer como que a minha vida vai ser. Se vai ser feliz, se vai ser triste, se eu vou ficar mais na murmuração ou se eu vou ficar mais na gratidão. Tudo é da forma como eu encaro. E aqui ele fala o segundo, né? Em segundo lugar, é o reconhecimento de que a fonte dessa bondade, né, está pelo menos em parte fora de nós. É o reconhecimento, não é? É a admissão. Não existe, o autor ele deixa isso claro, não existe gratidão que não seja em relação ao outro. Eu não consigo ser grata por mim. Ai, como eu sou grata, Silene, por você ter feito tal coisa. Eu não sou grata por mim mesma. Eu posso ter orgulho, eu posso me sentir bem, feliz, autoestima, fortalecida, mas eu sempre serei grata por algo que o outro fez em meu favor. Uma bondade que o outro fez. Então, a minha felicidade também está no outro, mas ela não depende das pessoas na sua totalidade. E nem uma pessoa específica, certo? Porque senão a gente vai para dependência emocional. A gratidão, ela vai nos dando mais independência quando eu entendo o significado dela, ok? Então, os agradecimentos são voltados para fora.
para quem ofereceu a dádiva. Eu sou grata pela dádiva. Quando eu falo sim, admito o sim da vida, eu estou sendo grata ao Criador, a Deus, aquele que soprou o ar, né, o fôlego de vida em mim. Eu sou grata à vida, eu sou grata aos meus pais por terem me gerado, não é? E aí, aqui eu vou reconhecendo no outro que eu preciso dele e eu sou a graça com a qual ele me concedeu, a graça que ele me concedeu, fez diferença na minha vida e por isso eu sou grata. E por isso eu reconheço a bondade do outro na minha vida. Mas para isso, a gratidão, ela implica em humildade. Guarda essa palavra aí na mente e no coração de vocês. Humildade. A pessoa que é grata, ela exerce a humildade. Ela reconhece quem ela é e quem os outros são na vida dela. Ela reconhece que ela não consegue as coisas sozinha, certo? O autor coloca assim: gratidão implica humildade, um reconhecimento de que não poderíamos ser quem somos ou estar onde estamos na vida sem a contribuição dos outros. Também implica o reconhecimento de que é possível que outras forças ajam a nosso favor com fins benéficos e altruístas. Boa noite, Isis. Que bom que você está aqui. Deixa eu ver se minhas amigas da psicanálise estão aqui. Tá, se você ainda está aqui, me diz aí, fala assim, oi, me dá um tchauzinho. Porque a gente vai bater um papo aqui, bem legal, depois da nossa aula sobre Lacan. Aqui o autor está dizendo que, olha, seja humilde, porque você depende das pessoas. Aonde você está hoje foi porque pessoas contribuíram de forma direta ou indiretamente na sua vida. E isso também é lá dos nossos antepassados. Dos nossos antepassados. A Tassi está aqui. Na nossa aula de Lacan, Tassi. Vamos lá. Lacan, ele fala que nós não conseguimos ter uma independência total. Nós não somos independentes, nem na criatividade. Nós não criamos nada. É sempre uma cocriação a partir do conteúdo que nós recebemos através da sociedade e também através dos nossos pais. Hoje, a ciência, ela traz, né, nos informa, a neurociência, de que nós trazemos nos nossos genes informações na nossa genética emocionais também. Não é somente orgânico, mas também informações emocionais, culturais, familiares. E por isso a gente consegue dar continuidade, evoluir. Então, nós temos que ter esse reconhecimento de que eu não sou autossuficiente. A forma como eu penso, ela vem de uma contribuição de muitas pessoas. E por isso eu tenho que ser humilde, reconhecendo que nós precisamos do outro. Mas nós não podemos ser dependentes do outro, não é? Tá, se você quiser falar um pouco sobre isso, que vai, eu acredito, né? Logo pensei em Lacan, que vai ao encontro do que Lacan nos ensina dentro da psicanálise, né? Então, a expressão, e aqui ele vai trazer uma expressão francesa, eu não sei falar francês, então eu vou tentar falar. A expressão francesa, je suis reconnaissant, não sei se é assim.
é traduzida como uma interpretação de 3 partes. Eu reconheço intelectualmente, eu admito sinceramente e eu aprecio emocionalmente. Somente quando essas 3 vêm juntas é que a gratidão é completa. Olha que fantástico. Olha a contribuição que essa expressão francesa traz para a nossa vida. Eu preciso reconhecer, é intelectualmente, é razão. Eu preciso admitir, é uma sinceridade. Eu admito o benefício que o outro fez na minha vida, a bondade que o outro fez na minha vida, a dádiva que o outro me concedeu. E eu aprecio emocionalmente, eu dou valor, eu precifico, né? Não de quantidade, mas de valor, de importância, tá certo? Em relação ao que ele fez. E quando esses 3 requisitos estão unidos, é uma gratidão genuína, não é? A gratidão, ela não é um simples obrigado. Ah, obrigado. Ela é muito mais profunda. Ela precisa de reconhecimento, ela precisa de admissão e ela precisa de apreciação. Senão, ela não vai ter a sua funcionalidade gerada em nós, né? E aí lembrando, e aqui ele traz também, né, que nós temos que aprender a ser gratos em qualquer situação. E foi bem aquilo que eu falei há pouco sobre quando eu entendi que a vida é uma constante frustração. Eu faço assim, eu acordo já frustrada, porque eu gostaria de continuar dormindo, mas eu não posso. Então, eu vou ter que lidar com essa frustração de não poder dormir até a hora que eu desejo. Isso acontece com vocês? Eu gosto de dormir, eu gosto do sono da manhã, não é? Mas eu não posso ficar na cama. Então, é a primeira frustração do dia. Mas eu preciso lidar com ela, certo? Trazendo aqui, ó, uma reflexão. Eu nunca tinha pensado por esse lado, que mesmo que o outro tenha feito algo ruim, para mim, isso tem valor positivo em quem me tornei. Que bom, Keila, que você teve agora a oportunidade de ouvir isso. E aí você vai decidir o que você vai fazer com essa fala minha. Sim, e quando a gente começa a perceber os ganhos que as pessoas nos proporcionaram, nós vamos lidar com a vida com mais leveza. Porque eu deixo de ficar culpando o outro. Eu assumo a responsabilidade da minha vida. Opa, aquele fez bagunça, ele me maltratou, tive prejuízo, mas ele fez com que eu mudasse a minha visão, a forma de lidar com as situações, tive que desenvolver habilidades. E quando eu tomo essa atitude, eu consigo resgatar a minha felicidade com mais rapidez. Ela vai se tornando mais rápida. Mas para isso, eu preciso reconhecer, eu preciso admitir e eu preciso apreciar os ganhos que aquilo me deu. Aqui eu não estou falando de concordância, né? Quando acontece algo ruim, mas no resultado que aquilo me traz, tá certo? E aí o autor, ele vai falando das adversidades também, que é o que eu trouxe, onde a gente aprende também a dar valor a essas diversidades, não é? Eu sempre falo que em junho do ano passado, eu quebrei meu pé. Eu quebrei o 5º metatarso do meu pé esquerdo. Então, eu coloquei gesso, fiquei 24 dias de gesso, que não precisava, depois eu descobri. Mas, enfim. No primeiro momento, eu meio que me desesperei. Eu falei assim, meu Deus, e agora? O que será da minha vida? Eu não vou conseguir me locomover. Eu moro num prédio que é escada. Como é que vai ser? Como é que eu vou me adaptar? Tenho minhas cachorrinhas, tenho que descer com elas. E foi
né, um turbilhão de emoções quando eu descobri que eu precisava engessar o pé. Quando eu acalmei meu coração, eu falei assim, agora o que eu vou fazer com o que eu tenho? O que eu tenho? Qual é a realidade que eu tenho que encarar? É essa. E a partir desse momento, eu fui percebendo os ganhos que eu tive com o meu pé quebrado e o fato de ter ficado mais quieta. Eu tive muito apoio, né? Apoio de vizinhos, de família, minha mãe, tudo. E com isso, foi um período que eu mais organizei a minha vida. Que eu mais organizei, porque eu não tinha como sair tanto de casa. Então, eu tive mais tempo para eu organizar as coisas que eu podia fazer dentro de casa. Uma delas também foi leitura, uma delas foi projetos, e foi uma infinidade de coisas, além de reflexão. Por que a vida está pedindo para eu dar um pause? O que é que a vida está querendo me ensinar? E dali eu tirei muitos aprendizados, e um deles foi aprender a pedir ajuda e aceitar ajuda, porque eu tinha muita dificuldade. Seja bem-vinda, Leila, Tânia. Deixa eu ver aqui, que a Tassiane colocou. As nossas atitudes têm uma certa influência do outro, sim. A reflexão é, há quanto de mim e quanto do outro nas minhas ações? Fantástico, cirúrgico. Cirúrgico, Tassi. E é isso mesmo, a reflexão é essa. Há quanto de mim e quanto do outro em minhas ações? Perfeito. E aí a gente vai trazendo, olhando para isso, para o conteúdo que o outro traz, o que é meu, o que é do outro. O que eu posso manter e o que não faz mais sentido para mim. E com isso, quando eu vou percebendo isso, eu vou conseguindo colocar em prática o reconhecimento, a admissão e a apreciação. E aí eu vou tendo uma gratidão genuína pela contribuição do outro na minha vida. Mesmo que aparentemente parece ser ruim. Aparentemente é ruim, certo? Às vezes uma doença, um acidente, e aí a gente vai o quê? Aprendendo com isso. Eu vou abrir para vocês uma situação que de repente pode chocar para algumas pessoas que estão aqui. E a gente só vai falar do primeiro capítulo, e aí já eu vou avançar. Meu pai faleceu em 99, de acidente de carro, 19/9/99. Foi uma dor imensa, foi a minha maior perda, né? Que eu já tive na minha vida de uma pessoa que eu amo, foi meu pai. E foi um acidente, então foi repentino, não teve nenhum momento onde a gente esperasse que pudesse acontecer isso. Sofri muito, mas eu ainda consegui tirar alguns ganhos da situação que eu vivi. Porque eu tinha uma crença, não sei, né? Eu criei essa crença de que eu deveria ser a matriarca da minha família. Somos 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. E eu tinha a arrogância de achar que eu que ia cuidar de todos, que eu era a melhor e eu tinha que ser forte sempre. Olha que arrogância minha, humildade zero, né? Então, diante do falecimento do meu pai, eu falei para mim mesma, eu me permito viver a dor da perda do meu pai. Eu me permito a não entrar nesse papel que eu não sei exatamente de onde eu tirei, suspeito, mas eu não sei exatamente, de que eu sou melhor do que eles para ser a matriarca da família. Então, eu vejo que naquele momento de dor profunda, eu tirei aprendizado. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Sou grata pelo convívio que eu tive com meu pai, né, que foi muito marcante. Que Deus me proporcionou até os meus 22 anos. Não é? Então, quando eu olho a vida nessa perspectiva, eu deixo ela mais leve. E eu permito
me conhecer melhor. Nesse momento, eu me permiti reconhecer que eu estava sendo arrogante em exercer um papel que não era meu. Não mesmo, não mesmo. E quantas vezes a gente se coloca num papel parecido, né? De uma arrogância de achar que a gente é melhor do que o outro. Então, a humildade faz com que a gente não se ache melhor do que o outro, certo? E aqui o autor fala que não podemos ser gratos sem pensar. Ela não é assim, no automático. Por que eu sou grata? Qual foi o ganho que eu tive com isso? Qual é a intenção até do outro em relação à dádiva que ele me entregou? Não é? Então, a gratidão, ela mobiliza tanto o coração como a mente. Tanto a racionalidade como as emoções. A gratidão, ela vai trabalhando tudo isso, né? E a gratidão, ela depende de recebermos o que não esperamos ou não merecemos. A graça é o motivo pelo qual a discussão sobre a gratidão é tão comum nos discursos religiosos e talvez tão raro nas ciências sociais. Ele traz essa observação, porque na palavra, né, de Deus, na Bíblia, fala assim, em tudo dai graça. É em tudo. Não é em algumas coisas, nem fala só nas coisas boas. É em tudo. E é tudo isso que eu estou falando. Aqui é um resumo do que eu estou falando. Seja grato por tudo. Não é? E aí, a partir desse movimento espiritual, de saber que há algo superior a nós, eles trabalham muito essa questão da gratidão. Seja grato em tudo. Seja grato em tudo. Não é? Nas coisas boas e em ruins. Porque em tudo tem um aprendizado que pode ser tirado. Certo? O autor, eu vou ler esse texto que eu achei ele muito interessante, está na página 19, diz assim: o problema é que, para muitos de nós, é bastante difícil manter a visão de um mundo cheio de graça. O ser humano dispõe de ferramentas mentais que parecem trabalhar contra a tendência a perceber a graça, a dádiva, merecida ou imerecida. Nós somos desatentos, temos as coisas como certas, temos expectativas elevadas, presumimos que somos totalmente responsáveis por tudo de bom que surge em nosso caminho. Afinal de contas, nós conquistamos tudo isso. Nós fizemos por merecê-lo. Quando lhe pediram para rezar a mesa de jantar da família, Bart Simpson, lá do seriado Simpsons, proferiu as seguintes palavras: meu Deus, nós pagamos por todas essas coisas, por isso obrigado por nada. Olha a arrogância dele nesse episódio, nesse momento. De certo modo, Bart estava certo. A família Simpsons realmente ganhou o próprio dinheiro. Mas de outro, não viu o quadro geral. A pessoa grata percebe que muita bondade ocorre independentemente de suas ações ou até mesmo a despeito dela mesma. Nós recebemos ajuda alheia, tanto no passado como no presente, e precisamos ser lembrados disso, tanto dos nossos antepassados como de hoje. Tanto das pessoas que tivemos convívio desde a infância até hoje. Nós somos resultados dessas pessoas que contribuíram na nossa vida, não é? Tem muita gente entrando aqui que não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu tenho um clube do livro Eu Me Escolho, onde nós vamos lendo livros para o autoconhecimento, que nos ajuda a ter autoconhecimento e tornar nossas vidas mais interessantes. Eu faço as lives pelo YouTube, só que hoje eu não consegui fazer a câmera do meu notebook funcionar
e eu achei melhor transmitir pelo Instagram. E agora que caiu a ficha, que eu poderia ter feito no YouTube pelo celular mesmo, como aqui no Instagram. Mas enfim, não tem problema. Quem tiver interesse em fazer parte do clube Eu Me Escolho no grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem no direct que eu mando para você o link para você fazer parte. Lá é só mulheres. Aqui é aberto para quem quiser participar. Mas lá é só mulheres. Tá certo? Para que a gente possa se sentir mais livre dentro do nosso clube Eu Me Escolho, e que vai ter muitas surpresas aí, porque eu estou reformulando, coloquei um formulário lá para quem está participando responder, e aí eu senti a expectativa de cada um. Seja bem-vinda, Maraísa, Rita, obrigada, linda, obrigada, Luciana, nós somos demais, não é? Então, a gratidão, ela é importante na nossa vida. Ela é importante. Obrigada, Lu. Também torço pelo teu sucesso. Já é uma mulher de sucesso, né? Nós somos mulheres de sucesso. Mas vamos ainda alcançar muitas coisas, né? Aí o autor, na página 21, diz assim: é impossível imaginar um mundo em que os indivíduos não sejam regularmente gratos uns aos outros, unindo as pessoas em relacionamentos de reciprocidade. A gratidão é um dos alicerces da sociedade civil e humana. Olha que interessante. O exercício da gratidão nos humaniza. E se isso não ocorrer na civilização, ela acaba. Ela acaba. Não é? Porque a gente precisa um do outro, dessa reciprocidade, não é? Eu me torno grata pelo que o outro faz, na minha ajuda, né? Eu reconheço, e isso vai me fazer sendo humilde. Alguém aqui que está na live já conviveu com pessoas arrogantes? Aquelas que acham que são autossuficientes? Me diz aí. Com certeza alguém já foi. A gente suporta esse tipo de pessoas para ter um relacionamento mais íntimo? Eu não consigo. Eu não consigo. E aí o autor, ele vai falar da ingratidão. E ele fala assim: de modo oposto, a ingratidão leva inevitavelmente a uma consciência do eu que confina, limita e encolhe. Olha, Leila colocando sim, a Luciana sim, Maraísa sim, Tassiana sim, com certeza. E olha o que acontece. Geralmente essas pessoas, elas são assim, ó. Elas têm uma consciência confinada, né? Pequena, limitada e encolhida. As emoções como raiva, ressentimento, inveja, amargura tendem a minar as relações sociais felizes. Mina. E aí a gente não quer ficar perto dessas pessoas. E elas acabam provocando um afastamento delas. Porque elas são ingratas. Elas não reconhecem, não admitem e não apreciam o que o outro fez por ela. E o que faz. E aí ele continua: mas a virtude da gratidão não só protege contra a deterioração dos relacionamentos, como também contribui positivamente para a amizade e a civilidade, porque é tanto benevolente, desejando o bem ao benfeitor, quanto justa, dando ao benfeitor o que lhe é devido. Na gratidão, demonstramos nosso respeito pelos outros, reconhecendo suas boas intenções de nos ajudar. E aí a gente vai
aprendendo a lidar com as pessoas e principalmente a nós mesmos. Exerçam a gratidão nessa profundidade. Eu vou até retornar aqui um pouco, lembrando que as fontes clássicas da força humana são sabedoria, esperança, amor, espiritualidade, gratidão e humildade. No conceito, né, francês, que eu trouxe um destaque porque eu achei ele fantástico, ele fala, né, essa expressão francesa, je suis reconnaissant, não sei se é bem isso que fala, que diz que para uma gratidão genuína, você precisa reconhecer, admitir e apreciar. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a exercitar a gratidão nessas dimensões. Sabendo que a gratidão é uma força humana, ela nos fortalece, ela faz a gente viver melhor, ela aumenta a nossa humanidade e, portanto, a nossa civilidade, certo? E ela traz o quê? O fortalecimento da nossa felicidade também. E aí eu vou exercendo nessa profundidade. E aqui ele coloca assim, em estudos diários de experiência emocional, quando as pessoas afirmam que sentem gratidão e reconhecimento, também se sentem mais amorosas, dispostas a perdoar, alegres e entusiásticas. Olha que riqueza de detalhes em relação ao que é a gratidão. Olha a riqueza, né? A gratidão maximiza a apreciação do bem, dos outros, de Deus e da vida. A felicidade é facilitada quando apreciamos o que recebemos, queremos o que temos. Ser grato. A gratidão eleva, energiza, inspira e transforma. Sem ela, a vida pode ser solitária, deprimente e empobrecida. As pessoas reclamonas, ingratas, elas vivem uma vida solitária, deprimente e empobrecida. A gratidão, como o autor traz das suas pesquisas, e quem tem uma vida grata experimenta isso diariamente, ela tem uma forte influência na racionalidade, no intelectual e nas emoções, no coração. A gratidão é uma chave para a felicidade. E aí ele fala mais um pouco na página 25, assim, a literatura sugere que as pessoas alegres também são mais criativas, prestativas, carinhosas, autoconfiantes, têm muito mais autocontrole, capacidade de se autorregular e de superação. Será que gratidão é importante, gente? Me diz aí. E aqui não é o que o autor acha. Isso daqui são estudos e pesquisas realizadas. Eu gosto de livros assim, de autores que não traz somente a sua percepção, mas aquilo que é estudado, que é acompanhado, que é testado, não é? Vamos cultivar a gratidão, mas a gratidão genuína. Aqui é só o primeiro capítulo do livro. Ainda tem muitos outros estudos, aprendizados para a gente ter. Muitos outros. Que nós vamos a cada semana destrinchando sobre a gratidão. E aí, se questiona se a gratidão é uma atitude escolhida ou não. O próximo capítulo vai falar da gratidão e a psique. Então, a gente vai aprofundar mais na interferência na nossa psique sobre a gratidão e como que alguns autores mais antigos, filósofos, pensavam e como que hoje também se pensa através das vivências e do avanço da ciência também. É bem interessante. Alguns colocavam a gratidão como algo negativo e hoje já se percebe que ela
não é negativa, mas ela precisa ser exercitada da forma correta, dentro do conceito correto, tá certo? E aí ele fala a gratidão como uma atitude escolhida. Eu posso escolher ser grato. Eu escolho ser grata. Algumas pessoas, pela sua história de vida, cultura familiar, vai ter mais facilidade. Outras vão ter mais dificuldade. E tá tudo certo. O que vai o que vai fazer diferença é a sua decisão. Você que escolhe. Meu movimento se chama Eu Me Escolho, certo? Porque foi a partir da minha decisão de me escolher que minha vida começou a mudar. Então, eu também tenho que escolher ser grata. E não ingrata. Pelas circunstâncias que a vida vai me proporcionando, né? Então, ele coloca aqui, dizer que a gratidão é uma escolha, significa que podemos selecioná-la dentro de um conjunto de reações ao que a vida oferece. É isso. Vou repetir. Dizer que a gratidão é uma escolha significa que podemos selecioná-la dentre um conjunto de reações ao que a vida oferece. Eu decido ser grata ou não com aquilo que a vida me oferece, como a gente vem falando. O que significa dizer que a gratidão é uma escolha? Significa que podemos aperfeiçoar nossa capacidade de reconhecer e admitir o dom da vida, tomar uma decisão consciente de ver as bênçãos e não as maldições, e que nossas reações internas não são determinadas por forças externas. Eu decido. Nós temos a capacidade de decisão. Eu tenho a capacidade de fazer a gestão das minhas emoções. E ser grato vai me ajudar nessa gestão, como o autor coloca aqui. Porque quanto mais você tirar aprendizado das situações que você vivencia, mais leve vai se tornando a vida e você vai se tornando mais grato pelas oportunidades que vai surgindo na sua vida. Porque você passa a enxergar essas oportunidades, não é? E para concluir, eu vou ler o último texto que está na página 32 do livro Agradeça e Seja Feliz. É o terceiro livro do Clube Eu Me Escolho, do Clube do Livro Eu Me Escolho. E você, mulher, que achou interessante, quer fazer parte do clube, me manda uma mensagem no direct que eu vou te mandar o link para você fazer parte do grupo, tá certo? E ele vai ficar ainda melhor a partir desse mês, ainda em fevereiro, tá certo? E aqui eu quero ler para vocês assim. Muitas atitudes são incompatíveis com uma percepção grata da vida, inclusive sentimentos de vítima, incapacidade de reconhecer os próprios defeitos, sensação de ter direito e incapacidade de admitir que não se é autossuficiente. Em uma cultura que celebra o engrandecimento pessoal e as percepções de mérito, a gratidão pode ser excluída. É fácil ver como pode ser difícil para ela sobreviver em uma cultura que promove o consumo. Porém, quando sentimos gratidão, reconhecemos que, em última análise, não somos produtores e consumidores, mas, acima de tudo, receptores de dádivas. Receptores de dádivas. Em resumo, decida como você quer lidar com as circunstâncias que a vida te proporciona. Você pode tirar proveito de tudo, até no momento de dor, ou você pode viver uma vida de ingratidão, de reclamar, de diminuir, de uma vida pobre, sem graça. Certo? Fez sentido para vocês? Olha, o próximo capítulo é Gratidão e Psique. Meninas, como eu tive esse contratempo na organização dessa live,
Eu vou deixar para fazer o sorteio de quem vai ganhar a avaliação de perfil, que são as mulheres que estão lá no grupo do WhatsApp, que responderam lá o formulário que eu coloquei, amanhã, tá bom? Amanhã eu faço o sorteio com aquelas que responderam. Então, tem mais um tempinho aí de quem não respondeu e está aqui na live. E aí também tem, opa, eu ainda não faço parte do grupo do WhatsApp, do Clube do Livro Eu Me Escolho. Então, me manda no direct que eu te coloco, mando o formulário, você vai responder dentro da sua expectativa de participar do Clube Eu Me Escolho, certo? De livros, de autoconhecimento para deixar a sua vida mais interessante. E aí você vai poder também participar do sorteio que eu vou fazer amanhã. Boa noite, Alana. Boa noite, Jailson. Su, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos encerrar agora. Nós temos ainda muito o que aprender com esse autor, com esse livro. Agradeça e seja feliz. Então, vão me acompanhando. Façam parte do clube no WhatsApp, que é lá que eu coloco mais informações. E vamos transformar a nossa vida para que ela seja ainda mais interessante. Beijos, boa noite e até a próxima sexta. Ah, Lana é sua prima, Taz? Que legal! Seja muito bem-vinda. Que ela venha fazer parte lá do clube se ela ainda não faz, tá certo? Beijos!